Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Meu nome é Rejane e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de um item muito valioso que está presente num livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui, que é uma obra que integra a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela foi consolidada por Allan Kardec. E hoje nós temos 5 obras, né? Além de outras que complementam, basicamente há 5 obras na doutrina espírita, e esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi consolidado, foi finalizado em 1864 por Kardec, Allan Kardec. E a gente vai conversar sobre um item que está presente no capítulo 5 desse livro, que eu recomendo que depois vocês leiam com calma, quem ainda não fez, ou releiam toda vez que o coração der aquela apertada, ou quando vocês quiserem um estímulo para fortalecer a fé, né? Fortalecer a fé e fortalecer também os conselhos, aquilo que move a gente nos nossos atos no dia a dia, né? Nós da doutrina espírita, como espíritas e como cristãos, temos que estar sempre buscando formas de manter acesa essa luz que nos mantém orientados, né, dentro das várias indagações, dentre as várias atividades, as várias situações que a vida nos convocam. Em algumas vezes, essas situações que a vida nos chama não são nada fáceis, né? São difíceis, e nesses momentos mais ainda é imperioso, é importantíssimo que nós estejamos cientes de quem somos, né? Do que estamos fazendo aqui, de onde estão as bases que estruturam a nossa vida, para que a gente, mesmo que balance, né, ou caia diante das situações da vida, a gente tenha condições de se reerguer e de continuar valorizando essa nossa presença física aqui na Terra, né, valorizando sobretudo o espírito humano, a humanidade que tem em nós e no outro. E nesse item, esse item que a gente vai falar hoje, ele está presente no capítulo 5, né, que eu estava recomendando a vocês que sempre deem uma revisão, eu faço isso sempre. É o capítulo 5, que Kardec deu o nome de Bem-aventurados os aflitos. Kardec trouxe como chamada a esse capítulo, ele trouxe uma chamada lá do Evangelho de Mateus, né, onde Jesus, nos capítulos de Mateus, do livro Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, que eu particularmente, para mim esses capítulos são sagrados. Se não tivesse mais nada na doutrina cristã, né, sobre a vida de Cristo, esses capítulos para mim bastariam para nos solidificar, né, solidificar a nossa fé, né, sobre as coisas sagradas que Jesus veio, né, nos lembrar. E essa passagem, esses capítulos, eles são conhecidos como o Sermão do Monte. É nele, né, nessa parte dos capítulos que Mateus descreve o momento em que Jesus subiu ao monte diante de uma multidão, começou a falar, né, sobre Deus, sobre as verdades, sobre as questões que deveriam nortear as ações daquelas pessoas e nossas também, né? E até hoje, né, é bem conhecido, principalmente, né, o iniciozinho do capítulo 5, que ele é conhecido como as bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é extenso, né, vai do 5 até o 7, e as bem-aventuranças está bem na abertura do capítulo 5. E lá nessa abertura ele fala, né, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Kardec traz esse capítulo para gente com várias elucidações, com vários esclarecimentos, a partir não só das máximas do Cristo, né, mas a partir daquilo que ele foi concluindo a respeito das mensagens dos espíritos que foram chegando para ele naquela época, das várias informações que foram surgindo quando ele se predispôs a investigar o que eram, né, aqueles fenômenos todos, psicografia, todas aquelas mensagens que iam chegando, e ele encontrou ali nelas algumas conclusões. E nesse capítulo ele trouxe
tudo aquilo que diz respeito aos nossos sofrimentos, aquilo que nos avassala a alma, né? Vez ou outra, ou dependendo da situação de cada um na vida, vários momentos a gente é sacudido. E às vezes nesses momentos é um momento que para o nosso espírito, né, como espíritas que somos, a gente acredita na continuidade, né, da vida. E nesse sentido, esses momentos às vezes mais difíceis são aqueles que vão nos trazer maior aprendizado. Então é valioso a gente ter uma sustentação para conseguir passar por esses momentos. E ter também, né, sempre, claro, pessoas que possam nos auxiliar aqui, né, também do nosso lado. E um desses itens, né, o item que a gente vai falar hoje, ele está presente no item 28 desse capítulo 5, e o título desse item é: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? É uma pergunta que mexe, né, com as nossas estruturas mais íntimas humanas. Né? É lícito a gente abreviar o sofrimento de alguém que esteja passando por um padecimento, seja moral, espiritual ou físico, de uma maneira direta? É lícito a gente tirar a vida, reduzir o momento da vida de alguém porque ela está sofrendo? Essa questão ela é muito polêmica, né? Ela desafia os limites humanos, desafia todas as bases legais. Aqui no Brasil é importante a gente saber, né, onde nós estamos, onde está a nossa cultura, né, como que são as leis que regem, né, esse país onde a gente vive. Aqui no Brasil, esse movimento de tirar a vida de alguém que está passando por um sofrimento se chama eutanásia, né? E aqui no Brasil a eutanásia é proibida, né? Se alguém tira a qualquer pretexto a vida de alguém, isso é crime. Em alguns países, né, por questões outras que a gente não vai discutir aqui, isso já é algo comum, né? A pessoa pode, em determinada situação, né, solicitar que a sua vida seja tirada a partir de uma solicitação, né, de alguns procedimentos. Aqui no Brasil é proibido. Nem que alguém peça, né, nem a pessoa não tem autonomia para pedir que outra a mate. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. A segunda questão que eu queria trazer é de onde vem, né, essa questão do quanto poder o humano tem frente à vida, né? Aí eu falo vida não só humana, mas a vida de uma forma geral dentro do planeta. Essa dúvida, digamos assim, quanto aos limites que cabem ao homem, ela é tão antiga como é a antiga vida no planeta, né? Eu vou trazer apenas um exemplo, né? Dentro da mitologia grega tem as figuras das moiras, não sei se vocês conhecem, mas depois vale a pena pesquisar a respeito. As moiras eram deusas dentro da mitologia grega que representavam a responsabilidade, né? As três deusas tinham a responsabilidade de tecer a vida, né? Uma cuidava do nascimento, então eram três tecelãs que ficavam compondo num tear os fios da vida, né? Dentro daquele significado que o mito trazia. E uma tecia o fio da vida, né, da concessão da vida, que era o nascimento, a outra do desenvolvimento da vida e a outra da morte. Então eram três fios, três deusas, as moiras. E esse exemplo já era usado naquela época. As mitologias elas surgem, né, na vida humana como símbolos de alguma verdade, de alguma moral que se quer trazer à luz, à reflexão, para que se sustentem muitas vezes numa época onde careciam, né, de tanto conhecimentos legais e psíquicos como nós temos hoje, mas os mitos
eram e são importantíssimos para a gente entender principalmente a nossa condição humana, né? As nossas preocupações, às vezes mais íntimas e muitas vezes não reveladas. Então, esse exemplo das moiras, elas sintetizam a preocupação que o espírito humano sempre teve, e aí antes disso, claro, tinham várias outras figuras em várias outras culturas que visavam mostrar para o ser humano que o seu poder sobre a vida é limitado. É limitado e a gente tem, às vezes, né, como humanos, a gente tem a vontade de ter esse poder de definir as coisas, né, da vida. E esse poder de tirar a vida de quem está no momento de sofrimento, às vezes diz muito sobre essa nossa necessidade, às vezes inconsciente, de que a gente tenha controle sobre tudo que paira sobre a Terra. E tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, né, onde Pedro tem uma visão, e nessa visão teve uma determinada situação, e aí há uma voz, né, Pedro tem uma visão, e uma voz diz a ele para que ele não trate como impuro aquilo que Deus purificou. Não trate como comum o que Deus purificou. Não trate com leviandade, né? Dito de outra forma, não trate de forma leviana aquilo que é sagrado. E o que nós temos de mais sagrado no nosso dia a dia, né? Na nossa concepção de vida aqui, no plano terreno, é a vida. Então, quando Cristo traz para a gente essa noção de um Deus justo e bom, onde nos é permitido vislumbrar o alcance infinito da bondade de Deus, Cristo traz junto o ato, né, ali uma síntese dos mandamentos, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ali ele diz que há um Deus que coordena todas as coisas e que a nós cabe o papel de amar a criação, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, respeitar o próximo, isso é o que nos compete. E nesse quesito, quando nós nos deparamos com o sofrimento de outra pessoa, qual digamos assim, a base que Cristo, nós como cristãos e nós como espíritas, temos que ter em primeiro plano? O amor. O amor, ele traz junto, né, toda essa percepção que a gente fala muito na doutrina espírita. A gente fala sobre caridade, né, que nada mais é do que a compaixão. A compaixão por todos os seres que nos são colocados diante de nós, né, na nossa vida. E a compaixão, esse sentimento, né, que faz parte dessa lei maior que é o amor, a compaixão, que é essa piedade, é esse movimento por nós nos enternecermos, né? Nós nos sensibilizarmos diante do sofrimento de outra pessoa, mas agregando a esse sentir a ação para diminuir essas dores. E nesse capítulo lá do Evangelho, o Espírito é uma mensagem que Kardec recebeu, atribuída, né, na época ao Espírito São Luís. Maravilhosa essa mensagem, recomendo que vocês leiam com todo cuidado e com todo carinho. São Luís nos alerta que a nós cabe o exercício do amor, né? Esse exercício de buscar minorar a todo custo o sofrimento do outro, reduzir, acolher, né? Minimizar o sofrimento do outro, mas que a gente se abstenha em absoluto de abreviar qualquer vida. E ali ele traz uma contribuição valiosa para a gente, que é esse movimento da reflexão de um outro ser que não está no nosso controle, né? Quando Jesus lá atrás, né, perguntaram a ele sobre os tributos que César estava cobrando, ele fala assim: dai a César o que é de César. Dentro dessa máxima, a gente pode entender que a gente deve abrir mão de tudo aquilo que não está no nosso controle, né? A César cabe o quê? Cobrar ali o tributo. Jesus estava vindo ensinar-nos
a agir com amorosidade. Então a gente dá a César o que é de César. Aquilo que a gente não tem controle. Agora, aquilo que a gente tem controle, que são nossas ações, as nossas ações humanas diante de outros humanos, que a gente não se abstenha de agir, que a gente não se abstenha de amar. E o amor não é passivo, né? O amor não é uma palavra, um sentimento que vai te afastar e te elevar sem ter uma ação, uma contrapartida para que esse amar o outro aconteça. E aí São Luís traz essa reflexão para a gente de que a gente deve, a qualquer custo, né, o tanto quanto nos seja possível, esteja ao nosso alcance, minorar o sofrimento do outro. E aqui eu queria trazer uma frase que eu ouço muito sendo falado por uma médica brasileira, o nome é Ana Cláudia Quintana Arantes, para mim uma mestre e com quem eu aprendi muito numa fase muito difícil da minha vida e continuo aprendendo, né? Ela tem vários textos, vários livros, material no YouTube e ela sempre repete uma frase de Cicely Saunders, que é uma britânica, né? Ela nasceu em 1918 no Reino Unido e faleceu também no Reino Unido em 2005. E ela foi considerada uma das pioneiras desse movimento recente que nós temos na sociedade, não só no Brasil quanto no mundo. Ela foi considerada a pioneira do trabalho de cuidados paliativos, de hospices, né? E para encerrar essa nossa reflexão, alinhando, eu queria trazer essa figura, esse Instituto dos Cuidados Paliativos, que recentemente, no Congresso Brasileiro, inclusive, foi muito discutido, né? Veio à tona do que seria, se cuidados paliativos seria eutanásia, e é uma reflexão que eu deixo, né? Essa frase que a Ana Cláudia, que batalha muito aqui na sociedade brasileira, né? Para que esses cuidados paliativos sejam estendidos e reconhecidos como direito de todos nós, ela traz essa citação de Cicely Saunders que diz assim: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida, quando não há quem cuida. Então, quando Jesus fala para a gente amar o próximo, ele nos dita as leis da compaixão, o movimento do amor que cuida. E aí dentro dessa questão dos cuidados paliativos, que se alinham com esse item que a gente está trazendo aqui, que é tratado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre abreviar ou não a vida de quem está sofrendo, a gente deve sempre se lembrar dessa mensagem de São Luís, que não nos cabe abreviar a vida de ninguém, mas que a gente pode cuidar. E que através do cuidado, o sofrimento humano ele pode ser minorado naquele que está sofrendo, né? E uma forma da gente contribuir, auxiliar quem está, às vezes, num momento de quase fim de vida, momento de dor, num momento de desespero, de angústia, que angustia a pessoa, que desespera a gente também, que está lidando com esse sofrimento, né? Porque às vezes é alguém que a gente ama, ou às vezes só de ver outro humano numa situação dessa, o nosso íntimo já entra em desespero, porque automaticamente a gente também traz nossos medos, também temos os nossos sofrimentos. Então, que a gente possa se lembrar desse conselho, né? E se lembrar, né? De pesquisar, de estudar, de buscar formas, como a Ana Cláudia faz, né? E como eu recomendo que todos procurem conhecer esses cuidados paliativos e para que sejam cuidados, né, quem está passando por esses sofrimentos tão atrozes, se a gente busque aquilo que está no nosso alcance para minorar o sofrimento, né, da outra pessoa. E os cuidados paliativos, eu trouxe essa referência porque em finais de vida, em momentos de grande dor, em momento de doenças, por exemplo, incuráveis, que é onde normalmente esse pensamento sobre se a gente deve ou não abreviar a vida da pessoa porque ela está no sofrimento surge, né? Normalmente é no momento de doença, assim, incurável. Então, que a gente se lembre, né, que há hoje na ciência, hoje na perspectiva médica, né, tanto da parte clínica como da perspectiva espiritual e emocional também, essa preocupação, esse movimento em fazer com que os cuidados paliativos, esses cuidados de quem está em sofrimento,
atroz, né, e que muitas vezes a medicina não pode fazer nada para curar, que a gente pode aliviar com o cuidado, né, seja através de cuidados que tirem a dor física, seja através da nossa presença. Às vezes a gente vai ser chamado para estar ao lado, né, de alguém num sofrimento gigante, num momento de angústia profunda e num momento onde as bases humanas trepidam, né, balançam todas. É ali que a nossa fé, seja nós passando por isso, ou do lado de pessoas que a gente ama, ou de outro ser humano que estejam passando um momento tão difícil, que a nossa fé esteja sólida sobre esses ensinamentos que nos fazem sempre estudar em nós quais as formas que eu posso ajudar, né? Quais as formas que eu tenho de ajudar. E se colocar em movimento. E uma das bases, né, agora sim para encerrar, prometo, uma das bases de reflexão, né, Santo Agostinho traz lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, uma questão belíssima, que eu também recomendo que a gente sempre leia, né, para acolher o nosso coração e nos trazer reflexões que possam mudar o nosso dia a dia. Ele traz uma ferramenta, né, o Espírito traz uma resposta, Kardec pergunta, né, qual é a ferramenta, né, de lidar com tantas dificuldades, né, da vida, com tanto sofrimento, e ele traz que uma ferramenta importante é o que um filósofo antigo, um grande sábio, já disse há muito tempo atrás, né, que era Sócrates, que disse: conhece-te a ti mesmo. E às vezes, e lá Santo Agostinho, na questão seguinte, ele traz, uma receita de como a gente pode fazer a prática desse autodescobrimento, né? Esse ato de se autoconhecer, porque aí a gente sabe onde estão nossas dores, nossas dificuldades, e ao lidar com o sofrimento, que é às vezes do outro, esse seu sofrimento do outro encontra com o nosso interno, com os nossos sofrimentos, e nos desespera a ponto da gente pensar que pode ser bom tirar a vida de uma outra pessoa, abreviar para minorar esse sofrimento. Então não é, dentro da doutrina espírita, o melhor que nós temos a fazer é nos conhecer, para entender nossas fraquezas, fortalecer a nossa fé para estar ao lado de quem passa por essa prova, ou para estar com a nossa fé ali a salvo, né, da nossa crença em Deus, de algo maior que está no controle de todas as coisas, de que a gente, de alguma forma, todo sofrimento há, né, de ter um valor para a vida eterna, né, que nós não conhecemos, né, mas que a gente tem instrumentos aqui para lidar com essa situação. Então, a gente encerra por aqui. Eu queria desejar a todos uma fé renovada, né, uma base, uma busca dos nossos propósitos, uma busca verdadeira, real, consciente daquilo que nos move, daquilo que está no nosso íntimo, para que a gente possa trabalhar dia a dia, para que nesses momentos de intenso sofrimento a gente tenha acesa em nós a presença de Deus a nos sustentar. Então era isso, fiquem com Deus e até a próxima.